É o 1º dia de dezembro de 1934, e Sergei Queiroz, primeiro secretário do Comitê Central, dirige-se a toda a pressa para o seu gabinete no Instituto Solny, a sede bolchevique em Leningrado. Ele tem uma reunião importante para anunciar uma decisão importante do Comitê Central do Partido Comunista de abolir o sistema de racionamento. No dia anterior, em Moscovo, Joseph Vissarionovich de Stalin tinha lhe confiado essa tarefa. No caminho para o escritório, porém, é interceptado por Leonid Nikolaev, um membro do partido expulso e um funcionário júnior falhado. Este aponta-lhe uma arma à nuca e dispara. Queiroz morre. Nikolaev era um membro do partido mentalmente instável que queria matar o chefe que o tinha expulsado. Também queria vingar-se porque a sua mulher era alegadamente amante de Queiroz. Stalin guardou estas razões para si próprio. Ele imediatamente usou o assassinato de Queiroz para outro propósito: para se livrar dos seus rivais de partido. 2 dias após a morte de Queiroz, dá ordens à polícia secreta para reunir provas de que o assassínio foi o resultado de uma revolta secreta do partido. Meia semana depois, começam as primeiras prisões. Stalin desencadeia a grande expurgo. Nos 4 anos seguintes, prende mais de 1,5 milhão de supostos opositores políticos do Partido Comunista, minorias étnicas e camponeses. Mais de 700 mil deles são executados. Stalin governou o império durante quase 31 anos e tornou-se um dos líderes mais impiedosos do século XX. Dezenas de milhões de pessoas morreram durante o seu reinado em campos de execução e gulags. Iosif Vissarionovich de Jugavili nasceu na pobreza, na cidade georgiana de Gori. O seu pai, Bessarion, tinha uma natureza cruel, que Joseph herdou dele. Era sapateiro, mas bebia a maior parte do que ganhava. A sua mãe não tinha estudos e sustentava a família com qualquer tipo de trabalho manual. Joseph tinha 2 irmãos que morreram na infância. Só Joseph, apelidado de Soso, sobreviveu. O seu pai batia diariamente na sua mãe, e o pequeno Soso tentava defendê-la, chegando mesmo a esfaquear o pai com uma faca. A sua mãe só tinha um desejo, em que Soso se tornasse padre. Ela era analfabeta e só falava georgiano em casa. Mas convenceu um padre local de Gori a ensinar russo a Joseph, para que ele pudesse tornar-se estudante na escola teológica de Gori. Era inteligente e completou com sucesso os seus estudos. Passou para o seminário espiritual em Tiflis. Ironicamente, mais tarde tornou-se ateu. Queixava-se dos padres e dos seus métodos. Abraçou um movimento espiritual completamente oposto, o marxismo. Após 4 anos de estudo, foi expulso do seminário, mas a sua formação foi suficiente para o sustentar como professor. Estudou matemática durante algum tempo, mas o seu fascínio pela revolução acabou por vencer. Joseph começou a organizar greves. Devido à prisão e ao exílio, mudou de identidade e ganhou a alcunha de Koba, que era o nome de um herói popular georgiano. Quando o Partido Social Democrata se dividiu em bolcheviques e mencheviques, aderiu aos bolcheviques. Tornou-se um revolucionário profissional. Em 1904, organizou uma grande greve de cerca de 40 mil trabalhadores em Baku. Foi notado pelo chefe dos bolcheviques, Vladimir Ilyich Ulyanov, que na altura usava o pseudônimo Lenin. Este fez de Joseph um dos líderes bolcheviques. Apreciava as suas convicções marxistas e a sua contribuição financeira para o partido bolchevique. Joseph organizou um assalto ao Banco de Tiflis. Os ladrões levaram um montante astronômico de 241 mil rublos, mas não consideraram isso um roubo. Consideraram que se tratava de uma expropriação. Em 1906, Jugavili casou-se com Ekaterina Samvanidze. No espaço de 1 ano, nasceu seu filho Yakov. No ano seguinte, a sua mulher morreu de tifo. Joseph ficou destroçado, mas não quis saber do filho.
Dedicou-se à revolução. Mudou seu nome para Stalin, o Homem de Aço. Foi preso várias vezes e enviado para o exílio na Sibéria. No entanto, na maioria das vezes, conseguiu escapar de lá. O mesmo aconteceu em 1917. O derrube do czar e depois do governo provisório na Revolução de Outubro marcou uma viragem na carreira de Stalin. Quando os bolcheviques chegaram finalmente ao poder, tornou-se comissário do povo para as nacionalidades. Durante mais 3 anos, a Rússia viveu uma guerra civil. Quando os bolcheviques venceram, em 1920, a União Soviética foi formada 2 anos mais tarde. Stalin era um dos 3 homens mais importantes a governar o país. Para além dele, estavam presentes Zinoviev e Kamenev. Nesse ano, Lenin sofre um acidente vascular cerebral e afasta-se gradualmente da vida política. Leon Trotsky era também uma ameaça. Era um homem próximo de Lenin, que Stalin odiava e de quem mais tarde se livrou, bem como de Zinoviev e Kamenev. Em 3 de abril de 1922, Stalin foi nomeado secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética. E isto é apenas uma formalidade, porque Lenin continuava a ser o líder do partido e do governo. No entanto, Stalin não se ficou por aqui e os avisos de Lenin foram em vão. Numa carta ao 13º Congresso do Partido Comunista Russo, Lenin propôs a destituição de Stalin do cargo de secretário-geral. Mas Lenin morre e Stalin consolida ainda mais a sua posição. Antes disso, Stalin constituiu uma nova família. A sua segunda mulher, Nadezhda Alelueva, deu-lhe um filho, Vasily, em 1921. Juntos, adoptaram também Artyom Sergeyev, filho de um amigo de Stalin, e Yakov, filho de Stalin do seu primeiro casamento. Em 1926, tiveram uma filha, Svetlana. Stalin introduziu a coletivização no final de 1920. A Rússia sempre foi um país agrário e a maior parte da sua população viveu da agricultura. O povo serviu os proprietários de terras durante muitos anos. A servidão foi abolida na Rússia no ano de 1861. E Stalin quis de repente tirar-lhes tudo outra vez. Os camponeses não queriam deixar que isso acontecesse. Começaram a revoltar-se. Stalin chamou-lhes colaques e a sociedade devia considerá-los exploradores. Depois começou a perseguição. Qualquer pessoa que tentasse esconder o abastecimento de cereais era processada. 300.000 pessoas foram executadas. As pessoas foram enviadas para o Gulag e 2 milhões de camponeses foram deportados para a Sibéria. Tudo isto culminou na fome do início de 1930. Stalin aplicou uma pesada taxa sobre os cereais e tudo que os camponeses cultivavam era confiscado. Na Ucrânia, 5 milhões de pessoas morreram à fome entre 1932 e 1933. Em toda a União Soviética, o número de mortos chegou a 8 milhões. Stalin castigou os camponeses pela sua resistência. Toda esta política foi um genocídio a sangue frio. A industrialização deveria reduzir o atraso da economia em relação aos países capitalistas avançados. Stalin aprovou um plano quinquenal. Começou em 1928 e, em 1933, deviam ser construídas 1.500 fábricas. Stalin comprou tecnologia com o dinheiro obtido com a venda de cereais e petróleo. Stalin não admitia críticas. Eliminava-as. Era temido pelo seu povo. Não mostrava uma ponta de emoção quando matava os seus colegas e amigos mais próximos. Como já referimos, a morte de Sergei Korolev desencadeou acontecimentos como a Grande Expurgo. Stalin declarou guerra ao seu próprio povo. Acusou-os de estarem a preparar uma série de assassinatos contra si próprio e contra membros do governo. Mandou prender Zinoviev e Kamenev, juntamente com os maiores heróis da Revolução. Ninguém sabia quem poderia ser a próxima vítima. A sensação de terror paralisou toda a gente no país. Stalin fez um jogo com as suas vítimas que resultou nos chamados julgamentos de Moscou. Foram 3 no total e levaram à execução de muitos dos arguidos.
As acusações transformaram-se em confissões de crimes absurdos de que não eram culpados. Os políticos foram condenados à morte. Os que ajudaram a organizar as purgas com Stalin foram também executados. As pessoas temiam Stalin também porque ele assinou um decreto que permitia que os alegados inimigos do Estado fossem condenados à morte sem julgamento. Criou a chamada Troicas da NKVD, constituída pelo chefe da polícia secreta, o secretário do Partido Comunista e o procurador regional. Quando a Troika concordava, não havia recurso. A repressão visava os kulaks, antigos inimigos da guerra civil, antigos funcionários czaristas, líderes religiosos e alegados espiões. O medo acompanhava as audiências nos tribunais. As pessoas denunciavam-se umas às outras e acabavam na prisão ou na forca, mesmo por incidentes menores. As 70.000 pessoas executadas entre 1937 e 1938 eram, na sua maioria, inocentes. O reinado de Stalin foi então ofuscado, em certa medida, pelo de outro ditador, Adolf Hitler. A vitória da União Soviética na Segunda Guerra Mundial dá a impressão de que Stalin era um adversário de Hitler. Mas é exatamente o contrário. Durante os 2 primeiros anos da guerra, até ao ataque de Hitler à União Soviética, os dois países trabalharam em conjunto. O Pacto de Não Agressão Mútua, conhecido como Pacto Molotov-Ribbentrop, que recebeu o nome dos ministros dos negócios estrangeiros dos dois países, incluía uma alteração secreta, na qual se dividia o território da Polônia. Stalin apoderou-se ainda dos Estados Bálticos. Durante a guerra, Hitler desilude Stalin ao atacar a União Soviética 22 de junho de 1941. O ataque foi o início de uma guerra premeditada contra a população eslava, com o objetivo de destruir o regime bolchevique e expandir a Alemanha. Stalin procedeu à purga do comando militar, várias altas individualidades foram despromovidas ou transferidas, e outras foram presas e executadas. Por isso, emitiu a Ordem número 227. Os recrutas foram para frente e as perdas soviéticas foram enormes. Gradualmente, porém, o Exército Vermelho começou a empurrar os alemães para fora do seu território. E, em maio de 1945, chegaram vitoriosos a Berlim. Stalin tornou-se assim o vencedor da guerra, que podia dar-se ao luxo de criar uma rede de satélites comunistas controlados por Moscovo. A Tchecoslováquia e a Alemanha Oriental eram os pontos mais ocidentais. Após a guerra, Stalin manteve-se no poder. Algumas coisas não lhe saíram bem, como o bloqueio de Berlim Ocidental ou a anexação de Israel ao bloco soviético. Mas o seu país era amplamente reconhecido como uma grande potência, e ele era o governante indiscutível. Em fevereiro de 1943, Stalin foi para uma casa de campo em Kuntsevo, perto de Moscovo. As informações sobre o desenrolar dos acontecimentos são contraditórias. Tudo o que é certo é que Stalin passou a noite de 1 de março de 1953, comendo e bebendo até de manhã cedo. No dia seguinte, não se ouviu qualquer som e os membros do protetorado entraram no quarto. Stalin jazia inconsciente no chão. Os médicos já não o podiam ajudar. 4 dias depois, em 5 de março de 1953, Stalin morreu. A União Soviética perdeu um governante que era um ídolo para alguns e um dos seus governantes mais brutais para outros. Atualmente, pelo menos do ponto de vista da Europa Ocidental. A segunda hipótese é verdadeira.